estarmos aqui nessa manhã, depois de 2 anos que neste tempo da Páscoa a igreja estava fechada. Nós nos alegramos pelos irmãos que se dispuseram a estar aqui e aqueles que porventura acordaram, né? Acho que é mais difícil acordar para assistir pela internet do que acordar para vir à igreja, né? Mas que Deus esteja abençoando todos nós nessa manhã e nós possamos aprender de Jesus, possamos descansar de Jesus, ter a nossa esperança renovada nessa mensagem tão maravilhosa da ressurreição de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12. Esse momento da ressurreição é narrado nos 4 evangelhos e nós encontramos algumas diferenças, mas não discordâncias, né? Diferenças na forma que ele foi narrado. E nós escolhemos essa passagem de Lucas 24, por ser também bem resumida e nos traz a mensagem da ressurreição. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 12 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, e que o Senhor Deus, mais uma vez, fale conosco, Deus, conforme a Tua vontade, e neste tema tão conhecido, ó Pai, que o Senhor Deus fale mais uma vez, nos lembrando, nos incomodando, ó Pai, a respeito de como nós devemos receber a Cristo, como nós devemos entender o Evangelho, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o cristianismo, ele tem como sua essência a mensagem da ressurreição. Sabemos que se nós tirarmos a ressurreição, nada mais sobra, porque tudo foi baseado na ressurreição de Jesus. É através da ressurreição que nós podemos entender que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. É através da ressurreição que nós podemos crer neste Salvador, que não só ressuscitou, mas está com o Pai e virá para julgar a todos nós. Nós temos fé no Cristo vivo, que voltará e nós cearemos com Ele, estaremos com Ele.
O inimigo é mentiroso. O desejo do inimigo é confundir as pessoas e até mesmo, ou principalmente, os seus discípulos. Eu acredito que todos nós, quando estudamos esse tema, nós nos deparamos com uma repetição de um acontecimento entre o acontecimento da ressurreição de Jesus, que é a incredulidade das pessoas, que é o não entendimento das pessoas, que Jesus não morreu e não ia ficar retido pela morte, mas que iria ressuscitar. E mesmo que ele já havia ressuscitado. Então nós poderíamos citar várias passagens, quando fala dos discípulos tristes, desanimados. Nesta passagem mesmo de Lucas 24, nós encontramos mulheres indo ao túmulo para cuidar de um corpo, preocupadas como remover a pedra, como fazer isso, como fazer aquilo, tristes, sendo que Jesus já havia ressuscitado. Acredito que o grande impacto da morte de Jesus veio trazer esta confusão mental, como o grande impacto dos problemas do mundo tem a tendência de nos afastar da nossa fé, da verdade. Começaram a olhar para si mesmos, sentiram sozinhos sem Jesus, quando mais do que nunca estavam com Jesus. A mentira do inimigo, ela é relatada em algumas passagens, como Mateus 28, quando lá fala a respeito de uma invenção, né? Vamos falar que os discípulos roubaram o túmulo, roubaram o corpo, e assim tentando dizer que Jesus estava morto. O corpo sumiu porque roubaram. Há outras mentiras, como dizer que Jesus não tinha morrido, e quando ele foi levado ao túmulo, lá na pedra fria, ele acordou e saiu andando. Mas como alguém comprovadamente morto, pois Pilatos fez questão de confirmar a morte com o centurião. Os soldados romanos quebraram as pernas dos dois ladrões, sabiam que Jesus havia morrido. Todos sabiam que Jesus havia morrido. Como um corpo que encosta numa pedra, acorda, ou ressuscita, vamos dizer assim. Não, mas não tinha morto, né, porque eles não queriam acreditar que havia ressurreição. Um corpo que não morre, mas depois passa por paredes. É impossível essas mentiras. Mas mais do que as mentiras, exatamente foi se acreditar nessa mentira. A grande mentira, Jesus não ressuscitou, Jesus morreu. E é o que nós encontramos aqui nessa passagem. As mulheres, no primeiro dia da semana, alta madrugada, não sabemos direitinho a hora, a gente faz esse culto da ressurreição, pensando que foi dessa madrugadinha, 5, 6 horas da manhã, quando elas estavam indo para o túmulo preparar, e encontraram a pedra removida do sepulcro. A pedra não foi removida para Cristo sair, mas para que as pessoas pudessem ver lá dentro que ele não estava mais preso, que ele poderia sair de qualquer forma, pelas paredes. Entraram, não acharam o corpo. Mas aí já entenderam tudo? Não, ficaram perplexas. Possivelmente roubaram o corpo. Mas elas são alertadas por 2 anjos. Elas estavam ali atemorizadas. E os anjos quase que como chamando a atenção, né? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Ou seja, irmãos, elas sabiam muito bem, elas sabiam que Jesus iria ressuscitar,
elas foram alertadas, ensinadas, mas estavam, digamos assim, tristes, presas apenas à realidade da morte, sem acreditar e sem entender a ressurreição. Presas aos problemas da morte, quem nos removerá a pedra? Presas às angústias da morte, Jesus morreu, que tristeza. Irmãos, quantas vezes nós não passamos por algo parecido, quando vivemos um momento tão especial, quando nós estamos fazendo parte da história do final dos tempos. Jesus já ressuscitou, nós não estamos aguardando Jesus ressuscitar, Jesus já ressuscitou, nós já estamos libertos em Jesus, nós já aguardamos a nossa ressurreição, nós cremos que nós vamos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou, mas nós ficamos presos aos problemas, às dificuldades, às ansiedades, às tristezas deste mundo, incrédulos, sem perceber a presença de Jesus. Esse texto diz no versículo 8: então se lembraram das palavras, se lembraram, trouxe à memória a mensagem. Nada melhor do que diante das decepções, dos problemas, dos medos, lembrarmos das palavras de Jesus, das promessas de Jesus, dos ensinos de Jesus. Tudo mudou. Aquelas que estavam tristes, com uma preocupação em levar Jesus, em cuidar do corpo de Jesus, agora, versículo 9, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 12 e a todos os mais que com eles estavam. Anunciaram. O texto diz que eles não acreditaram, né? Curioso, não acreditaram. Pedro precisou ir lá, foi correndo no túmulo, e ali, maravilhado, ficou com o que havia acontecido. Por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Nós vivemos o momento mais importante e feliz da história da humanidade. Nós sabemos que a Páscoa não é um dia apenas, mas nós estamos colocando de forma representativa, comemorando este dia. E nesse momento, no dia mais importante, no dia mais feliz, quantas preocupações nós carregamos, quantas tristezas nós carregamos. Nós precisamos retomar a esperança. Aquelas mulheres retomaram a esperança quando foram exortadas. Eu disse que o anjo quase chamou a atenção delas. Às vezes o Senhor tem que chamar a nossa atenção, né? Espera aí, por que estás tão triste? Por que está abatido? Por que está tão impressionado? Chocado com os problemas? Lembrai-vos, Ele não está aqui, mas ressuscitou. A Páscoa é esse momento importante para nós, irmãos. Momento de reflexão, de reabastecimento da alegria, de tornarmos a lembrar que a morte foi tragada pela vitória, que Jesus ressuscitou. Por isso nós também iremos ressuscitar. Qual foi a atitude delas? Só alegria? Elas se alegraram e anunciaram. Jesus, quando encontra com os seus discípulos, ele também chama a atenção deles e diz para eles: anuncie a palavra. Nós vamos falar em um outro momento,
mas já falo agora também, que o impacto da ressurreição na nossa vida, ele acontece de duas formas. Nós nos alegramos pela salvação, pela ressurreição, porque nós tomamos parte de Cristo, e também nós nos dispomos a servir a Cristo. A vida com Cristo, ela não é apenas ser servido, mas a partir do momento em que eu creio em Cristo, eu devo andar como Cristo, eu devo sofrer como Cristo, eu devo servir a causa como Cristo. E mesmo quando eu anunciar, se outros não acreditarem, eu devo permanecer crendo e anunciando essa palavra. É o compromisso que nós temos, buscar e anunciar a Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor Deus tem sido bondoso para conosco, tem nos dado, ó Pai, a Tua paz, o Teu sustento, ó Deus, da Tua alegria. Ó Pai amado, que nós possamos compreender a Tua palavra e que nós não possamos ficar incomodados, ansiosos, ó Pai, por tantos problemas que nem existem, ó Pai. Tão tristes, ó Deus, diante das situações, diante de notícias ruins, quando nós temos esta grande notícia da salvação, da ressurreição. Que nós possamos nos firmar na viva esperança da ressurreição, Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.